E fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui, tá trazendo mais um vídeo aqui e dessa vez um vídeo para mostrar sobre berries, sobre lucro com berries. Mostrar aqui que tá plantando Lepa Berry pode ser uma péssima decisão aí se o que você tá visando é lucro. Na verdade, de qualquer forma, mesmo se você for plantar para você ou for usar para consumo, né? Não vale a pena. Vou estar mostrando aí umas berries que dá para lucrar 2 vezes mais no mesmo período. Então vamos lá. Vou estar fazendo uma introduçãozinha sobre as berries, sobre plantar, o que precisa para plantar e para pessoas que nunca plantaram no jogo, né? Vou estar deixando a minutagem aí para quem já sabe plantar, para pular essa parte, tá? Então vamos lá. Primeiro, para quem nunca plantou nada no MMO, vai ser a primeira vez. Seguinte, primeiramente a gente precisa da região de Unova. Pode ser zerada ou só com o... acho que aqui é o sexto ginásio. Parece que é o sexto. Tendo o sexto ginásio, a cidade do sexto ginásio liberada aqui, Mistralton, você pode estar tendo o aeroporto aqui. Isso aqui, inclusive, você pode criar alts e liberar só aqui. Mas também, depois que zera a região, faz elite, depois segue esse caminho aqui do pós-história, você libera este mapa aqui. E tem mais plantações que o aeroporto. Tem um campo desse aqui a mais, nessa área toda aqui. Olha só, e tem mais um depois do surf ali, ó. Então o que você faz? Cada canteirinho desse, você pode colocar uma combinação de berries. Existem 5 sabores e cada sabor tem uma semente grande e uma pequena. Por exemplo, a Lepa Berry, ela precisa dar muito picante, azeda, que é a bitter. Aqui o meu tá em inglês porque eu uso strings em inglês. Cadê a semente doce? Aqui, semente doce. Essa combinação aqui faria a Lepa Berry. Aí mostra aqui o tempo que leva para ficar ponta, quanto tempo para regar, mas aqui não precisa seguir a risca essas 8 horas não, tá? Pode ser 9, 10 horas, que não vai atrapalhar em nada. O que não pode deixar é ela secar. Vou estar plantando aqui para exemplificar, né? Aí quando você planta, uma coisa importante é você não interagir com a planta para regar ela. Porque tem muito diálogo, ó, muita coisinha e tem que apertar no yes. Então o que você faz? Você vai registrar o regador. Eu esqueci até de mostrar onde que pega, né? É com aquele o careca lá perto dos campos do aeroporto. Vou mostrar daqui a pouco. Então você registra aqui algum número e basta pressionar o atalho que já regou. Então vou estar regando lá umas berries que eu tava plantando. Deixei para regar nessa parte do vídeo. Aqui, ó, é com esse careca aqui que você pega o regador, tá? Daí basta regar, é bem rápido. Tá acelerando essa parte do vídeo até regar tudo e continuo com a explicação. Ok. Sobre o básico, tem também esses NPCs aqui. Tem esse NPC aqui que ele vem de uma ferramentinha aqui para tirar a semente da berry. Existem algumas berries específicas que servem só para você plantar, tirar a semente e plantar outras berries, que é o caso que acontece com a Lepa Berry. Mas isso aí vai ser explicado mais pra frente. Daí, comprando a ferramenta, você usa na semente e tem 29% de chance de vir uma semente grande, que é a Berry, por exemplo, a Houstberry. A Houstberry é uma berry que ela é azeda. Então, a semente que vai vir dela vai ser azeda ou muito azeda. A muito azeda tem 29% de chance de vir. A azeda tem 71%. Tá colocando agora uma parte de um clipe que eu coloquei, que eu comprei 100 cherry berry, que é a berry que dá a semente picante, e usei 100 alicate desse para tirar a semente de 100 deles, e mostra que das 100, 29 saiu muito picante e 71 sementes picantes normais. Comprei aqui umas 100 cherry berries para estar exemplificando, ó. E vou estar usando 100 ferramentas aqui antes que caia o jogo. Aqui, ó, deu 29 muito picantes e 71 picantes. Então é isso, o básico da plantação é isso. Tem mais uma coisa? Deixa eu ver. Sementes, combinações sobre as combinações de sementes aqui. Por exemplo, essa aqui é uma semente muito picante e eu vou combinar com uma semente picante azeda, no caso. Uma muito azeda e uma azeda normal. Só duas já dá a Houstberry.
Berry é a semente que é a berry que a gente usa para tirar sementes picantes. Então a gente planta ela para pegar mais sementes picantes, não azeda. A gente planta ela para pegar mais sementes azedas. Da mesma forma que tem, deixa eu colocar aqui, doce e muito doce. Tem a Petcha Berry, que é a berry para tirar sementes doces. Mas para investimento inicial, não é bom você estar fazendo isso aqui, ó, de uma semente muito doce e outra semente normal. O ideal é estar colocando 3 pequenas doces, no caso do exemplo dessa berry aqui, a berry doce, 3 sementes pequenas doces, sai mais barato. Isso quando for começar a plantar, tá? Então o básico é isso. Agora eu vou estar explicando a parte da Lepa Berry, como que funciona o ciclo da Lepa Berry, o que plantar e depois o que plantar depois, e assim fazer a combinação da Lepa Berry. Daí por último eu mostro a outra berry que é melhor. E bom, essa próxima parte do vídeo aqui eu vou estar mostrando como funciona o passo a passo da Lepa Berry, para poder no final pegar o lucro da Lepa Berry e comparar com as outras berries, tá? Para isso eu vou precisar de uma planilha. E calma você que tem medo de planilha, porque planilha, eu resumi o que planilha faz. É o seguinte, eu vou colocar um 5 aqui e, por exemplo, nesse quadrado aqui eu quero que apareça o 5 daqui vezes o 5 daqui, vai dar 25. Então é só isso, tá? Então é bem simples de entender a lógica aí. Pega um número de um lugar vezes o de outro, ou soma, ou divide, ou subtrai, enfim. E eu zerei aqui os números da planilha para mostrar aqui os números principais que ela usa, porque você só precisa colocar quantos personagens você tem para plantar e quanto cada personagem vai plantar. Entendido até aí? Então os números são o seguinte: os preços das sementes que a gente precisa para Lepa Berry, que é a picante, doce e azeda, tá nessas 3 colunas aqui. Essa coluna aqui é tudo sobre a semente picante, essa aqui sobre a doce e essa aqui sobre a azeda, tá até na corzinha da semente. Em seguida, o preço das sementes, que seria você vendendo a semente no GTL. Aqui ó, aqui só tá repetindo os preços do GTL, só que menos 100. Por que menos 100? Porque quando você coloca uma semente ou uma berry para vender no GTL, tem uma taxa de 100. Então aqui é o preço taxado. Próxima coisa é a média de berries. A Lepa Berry não. Essas berries aqui que a gente vai plantar, elas têm uma média de 4.5 por plantinha. Tá abrindo a wiki aqui. Aqui ó, essa aqui é a wiki. Eita, pensando que é mais 18 ali, maluco. Essa aqui é a wiki das berries do Pokémon MMO. Wiki, parece oficial isso aqui. É oficial. Aí tem os dados de todas as berries aqui, ó. Por exemplo, Cherry Berry, que é uma das berries que a gente vai plantar, ela dá de 3 a 6 unidades. Pode ser 3. 3 é se você deixar muito tempo sem regar, mas fazendo certinho, de 3 a 6. Então a média disso aqui é 4.5. Então sempre vai ver na média de 4.5, 4.6, 4.4, nessa média aí. Então esse número aqui vai ser importante. A média de cada berry que a gente vai ter. E também a média de Lepa Berry, que é 6. Epa, muito AD nesse site, hein? Cadê Lepa Berry? Cadê você, Lepa? Aqui. De 5 a 7 unidades, ó. A média é 6. Então, tá aqui os dados da Lepa Berry. Então, só preciso desses números. Preciso também do preço da Lepa Berry, que atualmente está 730. Esse aqui é o preço já taxado, pra gente pegar o lucro certinho, ó. Vou ver aqui de novo quanto é que tá. Eu vou simular também como se você fosse vender no trade pra alguém sem a taxa, tá? Olha só, tá... inclusive tá até mais barato, ó. Deveria colocar por 590 aqui, mas vamos deixar esse preço aí, porque de vez em quando volta esse preço aqui. E bom, eu vou colocar o número de personagens aqui. No meu exemplo, vou criar um exemplo aqui de 12 personagens, cada um plantando naquele aeroporto lá, que dá 72. Então 12 personagens plantando 72 campos. Ah, lembrando que eu vou deixar o link da planilha na descrição. Aí você tem que pegar, se você quiser pegar para editar, você tem que fazer uma cópia, tá? Vem aqui em arquivo, fazer a cópia, confirma ali. Aí você consegue editar tudo. Só precisa editar o número do personagem e quanto cada um planta. Então, 12 personagens plantando 32 campos. Você vê que já apareceu vários números aqui, ó. Não sei se eu explico eu vou explicar nesse vídeo. Vai ficar grande, mas não importa não.
que acontece? Aqui a planilha ela vai pegar o preço das sementes para você começar. Você vai precisar plantar, ó. Qual que é o esquema? Você vai ter que precisar plantar metade todos os seus campos. Você vai ter que plantar de Cherry Berry, que é a berry picante. E a outra metade vai ser dividido. Você vai dividir entre a Petcha e a House, que é a berry azeda e a doce. E por que você vai ter que plantar muito mais da Cherry, que é 50% das suas plantações? Porque lembra que eu falei que precisa da semente muito picante? E essa semente muito picante, ela é bem mais rara, ela é 29% de chance de vir, lembra? Então a gente vai precisar de muita semente dela. Então beleza, plantando essas quantidades aqui, que eu coloquei aqui o número de personagens e tal, a gente vai ter esse número aqui de berries, unidade de berry, ó, e ele já vai estar somado aqui, total de berry colhido. Esse número aqui vai servir para a gente saber com quanto de ferramenta de remover a semente a gente vai gastar. A gente vai precisar comprar o alicate com o NPC aqui, ó. Então ele vai pegar o número de berry vezes o preço do alicate, vai dar 1.360.000. Então ok. Que mais? Tá, daí usando o alicate em todas essas berries, que vai ser o próximo passo, a gente vai ter essa quantidade de sementes aqui, ó. E como chegou desse número de sementes aqui? É simples, eu pego a quantidade de berries que eu plantei, vezes a média de berry que dá por pé, nisso eu vou chegar no número de berries que eu vou ter. Quando eu chego no número de berries que eu vou ter, eu pego 71% desse valor e eu vou ter as sementes pequenas. Daí eu pego 29% desse valor, que tá aqui, e vou ter as sementes grandes. Tô marcando aqui, ó, esses três aqui. Feito isso, a pessoa quando planta Lepa Berry, ela tem que ter um estoque de berry, ela tem que guardar as sementes, estoque de berry não, estoque de sementes. Ela guarda sementes para plantar de novo. Certo? Então vai ter as sementes para plantar de novo, que vai ser 3 sementes picantes para cada planta. E no caso da doce e da azeda, a gente guarda uma muito azeda e uma azeda. E da berry doce, uma semente doce e uma muito doce, para estar fazendo a replantação, tá? Lembra que no começo eu falei que para começar você coloca 3 sementes pequenas? Então, quando você for replantar, você vai mudar isso. Você vai plantar uma grande e uma pequena. Exceto no caso da Cherry Berry, todas as sementes picantes grandes você vai usar para a Lepa Berry. O que sobrar é venda. Então, no caso da Cherry Berry, vai usar 3 sementes picantes normais. Dito isso, você já guardou as berries para replantar a mesma quantidade, beleza. Depois de subtrair as berries que você vai guardar, você vai sobrar 474 berries da doce e 774 da azeda e 564 da muito picante. Então o que vai acontecer aqui? Você só vai conseguir plantar 474 Lepa Berries e vai sobrar algumas sementes muito picantes, vai sobrar 90, você vende. Lembrando que esses números são média, tá? Às vezes vai dar 92, 89, mas é a média. Beleza, 474 campos plantados, tendo uma média de 6 Lepa Berry por campo plantado. Quantas Lepa Berry você vai ter? Tá aqui, ó, 2.845. Nesse preço aqui, isso aqui eu posso mudar, alterar aqui livremente. Depois eu vou alterar como se você estivesse vendendo para uma pessoa diretamente, tá? Daqui a pouco. No total vai lhe render 1.792. Daí a gente remove o custo que a gente teve com ferramentas, 1.360, vai chegar num lucro de 833.000. Daí beleza, você pode pensar aí, né? Lembrando que o tempo necessário para isso é 36 horas, porque você vai plantar a Cherry Berry, Petcha Berry e House Berry. Pode ser as 3 ao mesmo tempo, do jeito que eu falei, metade de Cherry, a outra metade dividida entre essas duas aqui. Essas berries aqui levam 16 horas para ficar pronta. A Lepa Berry leva 20, então 16 mais 20, 36 horas aí, um ciclo total. Ok, a gente chegou nesse aqui que é o valor do lucro, 833. Aí lembrando que esse 833 também tá colocado aqui a venda das berries que sobrou, tá? Venda das berries que sobrou, ó, aqui embaixo, tá sendo somado aqui. E o que acontece? Lembrando que todos esses números aqui são
para 12 personagens, 72 plantações cada personagem. Para começar a fazer isso aqui, é necessário um investimento de 1.937.000, tá? E primeiro a gente tem que pagar esse investimento aqui, né? Então vamos pegar a calculadora aqui. Como é que a gente faz para ver o tempo que leva para começar a ter lucro? Pega o investimento, que é 1.937.000, e divide pelo lucro das 36 horas, que vai ser 833.000. Dá 2 ponto alguma coisa. Esse alguma coisa aqui a gente desconsidera, porque a gente não vai plantar 0.32 de plantão. A gente planta tudo ou não planta nada, né? Então, arredondando, vai para 3. 3 vezes a gente tem que plantar para começar a ter lucro. Daí beleza, plantando as 3 vezes, que vai dar 108 horas, daí, a partir daí você começa a ter lucro. Isso sempre guardando as sementes que sobrou para poder ficar replantando, certo? A parte da Lepa Berry se encerra aqui. Agora eu vou para a parte da outra berry. Vamos agora para a parte final do vídeo, que é falando sobre outras berries. Existem berries que você consegue estar lucrando aí 2 vezes mais, 2, 3 vezes mais, até 5 vezes mais, que se não me engano foi o meu caso aqui com a Shilan Berry. Então o que acontece? Existe no fórum, tá explicando do início, né, a lore. Existe no fórum um post aqui de uma, acho que é a menina, né, a fotinha aqui. Essa menina aqui postou as seguintes, ela postou várias informações de várias berries, ó, deixa eu ver. O preço de todas as sementes, pode ver que tá bem desatualizado, esse post de 2024. Preço das sementes aqui bem desatualizadinho. Lista das berries e o valor de cada uma bem desatualizado. Nessa época a Guava Berry era 750. Quanto que tá hoje? 690. Preço das berries, tempo de crescimento, os dados mais importantes, né? A quantidade de berries que dropa de cada pezinho e a combinação das berries. Nisso, qual o objetivo desse post dela aqui? Pegar todas as berries, somar o valor de compra das sementes, você comprando direto no GTL, daí planta a semente, colhe e vende direto a berry. Daí ela fez isso, e na época a melhor berry para se plantar fazendo esse esquema aí era a Guava Berry, depois Kelpie Berry, Underberry, enfim. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos esses dados dela aqui, tempo de crescimento, quantidade, combinação de sementes, e criei essa outra planilha aqui. Nessa planilha aqui, aí eu tive que atualizar o preço das berries, eu tive que atualizar, e o preço das combinações também. Então nessa planilha aqui a gente tem todas as berries, se eu não me engano todas as berries estão aqui, né? Não é possível que tenha faltado uma lá. Se faltou é porque faltou naquele post lá. Eu peguei os dados das combinações, joguei no chat GPT para ele me dar uma lista na ordem correta, e fui colando nessas colunas aqui, ó. Então tem o tempo que cada berry leva para ficar pronta, a quantidade média de cada berry dá, e o custo. Esse custo aqui foi uma dor de cabeça para colocar, mas é o seguinte, o custo ele pega preços. Se eu arrastar aqui a planilha, inclusive se eu arrastar só pro lado aqui, ó, tem as receitas de cada berry. O que acontece? Tá na coluna Y e a coluna Z, só que ela tá meio aqui no meio, aqui, ó. Opa, eu não sei porquê, a planilha criou mais 1000 linhas. Eu vou tentar tirar isso daqui a pouco, mas tá aqui, ó, no finalzinho, os preços. Isso aqui é bom se você for mexer com isso aqui, você atualizar os preços. Eu atualizei recentemente, então não tá tendo problema nenhum. Inclusive é bom colocar um preço um pouco acima, tá? Porque, por exemplo, se eu for pegar aqui uma semente muito picante, a mais barata tá 1.680, mas eu não vou colocar 1.680 porque tem várias aqui. Vamos supor que eu compre várias. O preço ideal para colocar seria 1.690 ou 1.700, tá? Então o que esse coisa faz? Ele pega e soma os preços das sementes que a berry precisa. Vou dando um exemplo aqui da Shilan Berry, que é a berry que eu tô plantando direto. Antes eu vou explicar como que essa planilha funciona. É o seguinte, ela pega o quanto que a berry tá valendo, nesse caso aqui a Shilan Berry, 700 Poké Dólares.
Coloquei 700 aqui porque é o preço que você vende ela para NPC, tá? Então não precisa nem colocar taxa, então é 700 cravado. Então o que acontece? Essa planilha aqui ela pega... nessa coluna aqui de gasto, ela pega o seguinte: a quantidade que cada berry vale, vezes a quantidade que ela dropa. Então aqui é 8 vezes 700. 5.600 eu vou ter plantando essa berry por cada pezinho. Cada pezinho eu vou ter um dinheiro de 5.600. E o custo dela saiu por 4.110. Então eu vou ter um lucro aí. Tem um lucro só comprando as sementes e plantando e depois vendendo. Isso para NPC, tá? Então eu fiz isso. Eu organizei todas as sementes aqui, todos os preços. E o que eu fiz? O único número para se editar nessa planilha aqui, um 12, né? É a quantidade que você vai plantar. De novo, eu vou estar usando o exemplo aqui de 12 personagens, 72 campos cada um. Isso vai dar um total de 864 campinhos. Se eu mudar aqui para um personagem, ó, os preços vão mudar, ó, reduziram bastante, viu? Vou voltar para 12. Então o que acontece? Nessa quantidade de personagens, se eu quiser plantar todos esses números aqui, ela já mostra quanto que eu vou ter que gastar. No caso, Chilamberry, eu vou ter que investir 3.500.000 em sementes. Se eu arrastar aqui para o lado, eu vejo a receita da Chilam, uma semente Very Dry, uma Pendry e uma Very Sweet. Ok, que mais eu explico aqui? Vou estar explicando como que está sendo calculado essas coisas aqui, né? O gasto não tem segredo, tá pegando o custo de uma planta e multiplicando pela quantidade de plantas que você vai plantar. Faturamento tá pegando o preço da berry vezes a quantidade de berries que ela dropa. Então, se eu plantar 864 Chilamberry, eu vou gastar 3.500.000 e vou faturar 4.800.000, tendo um lucro aí de 1.287.000. Daqui a pouco eu vou mostrar como que esses números, como isso é melhor que a Lepa Berry, tá? Daqui a pouco não, agora, né? Tem o mais importante é essa coluna aqui. Por quê? Porque tem muitas berries que tem um tempo de crescimento muito grande, tipo a Chilamberry, por exemplo, é 42 horas. E então o que acontece? Como eu vou ter um lucro de 1.287.000 e esse lucro vem em 42 horas, o que eu faço para poder comparar com o lucro da berry no mesmo tempo? É fácil. Eu vou pegar o meu lucro, que é 1.287.000, e vou dividir pela quantidade de horas, que é o tempo. Vou dividir pelo tempo, que é 42 horas. Então, em cada hora da semente lá crescendo e tal, eu tava ganhando 30.642. Agora eu tenho que encontrar um número para poder comparar com a Lepa Berry, porque a Lepa Berry, você lembra que o ciclo dela é de 36 horas. Então eu posso pegar qualquer número. Eu vou pegar aqui o 24. Por que 24? Porque 24 é o tempo de um dia. Então isso eu vou estar tendo uma visão melhor, tipo lucro por dia. Então eu vou multiplicar por 24 horas. Então em 24 horas eu teria aí 735.000. Óbvio que a berry não leva 24 horas, né? Mas não sei se você pegou aí, mas é assim que funciona. Agora vamos comparar com a Lepa Berry. Lembra que o lucro da Lepa Berry é 833. Isso, claro, depois que você ter plantado as 3 vezes, ela começar a dar lucro de verdade. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, ó. Eu vou pegar 833.000. Tá até na planilha aqui, ó, um spoiler aqui, ó, o número que vai dar. Eu vou dividir pelo tempo que levou, que é 36 horas. Então, em cada hora da Lepa crescendo ali, não só da Lepa como a Cherry, a Lepa crescendo ali, a Cherry, a Pet, a House, eu consegui por hora 23.000. Só aí você já vê que é menos que a outra berry lá. Agora eu vou multiplicar pelo nosso número de referência, que é 24 horas. Então em 24 horas aí, ó, 555.000. Bem inferior aos 735.000 da Chilamberry. Mas não termina por aí. A Chilamberry, ela tem algumas utilidades. Não pergunte as utilidades que eu não sei. Eu acho que é fazer Pokéblock azul. Mas dá para vender ela bem mais cara no GTL. Eu consegui vender, deixa eu ver. Será que vai mostrar aqui? Não, porque aqui eu comprei a semente. Eu vou estar botando o clipe aí. Tá botando o clipe aí de quando eu vendi diversas Chilamberry
foi quase 7.000 Shillamberry, e eu consegui vender elas por uma média. Algumas eu vendi por 1.500, outras eu coloquei por 1.000, porque eu tava testando o preço delas, sabe? Então, na média, se eu pegar todo o valor que eu consegui, eu vendi cada Shillamberry por 1.330, que me deu um lucro aí de 5.600.000 em 42 horas. Vou estar colocando o clipe agora. Já vendi ela, vou teleportar no centro Pokémon ali para estar coletando o dinheiro. E pelas contas que eu fiz, porque assim, eu vendi de tantinho, de pouquinho em pouquinho. Algumas eu vendi 1.000 a 1.600, 1.000 a 1.500, 1.300. Eu fui aumentando o preço. Tá dando claim aqui, olha aí, já foi para 9.400.000. E quando eu plantei essa berry aqui, eu tava com 3.600.000. Claro que teve uns alfas que eu capturei, não vale, né? O lucro de verdade foi 5.600.000. Então é isso aí, pessoal. E tem mais algumas, eu tenho mais várias considerações aqui. E tá, vai ficar. Bom, algumas considerações que eu tenho para fazer. Não se resume só a Shillamberry, tá? Porque o que acontece? A Shillamberry, quando eu plantei pela primeira vez, foi um tiro no escuro. Porque o que acontece? Vou abrir o GTL aqui e procurar, ó, a Shillam. Eu vi ela, que ela tava sendo vendida por preços bem altos, e ele tava vendendo. E mesmo que não conseguisse vender no GTL, eu ainda tinha a venda para NPC, tá vendo ali, ó, na descrição da Berry, 700 Pokédólares. Eu consigo vender para NPC. Daí eu coloquei esse número aqui, 700. Eu vi que eu teria um lucro ainda de 30% mais do que eu teria plantando Lempa Berry. Daí eu pensei, cara, essas Shillam aqui estão a 1.700. Se eu colocar por 1.000, eu coloquei o número 1.000 aqui, aí eu vou ter um lucro muito grande aqui de 3.300.000 em 42 horas. Aí eu fui brincando, né, colocando números, o número fica bem maior. Foi uma aposta que eu fiz. Mas o que acontece? Suponhamos que essa berry aqui, depois que eu postar esse vídeo, sei lá, aconteça alguma coisa aí, essa berry, ou o preço de venda, sei lá, o preço caia. Teoricamente, vamos supor que o preço caia. O que você vai fazer? Na planilha aqui, ó, esses valores que estão em amarelo são os valores de venda para NPC. E a Belui Berry, ela é a melhor berry, pelo menos pelos preços na hora que eu atualizei aqui. Ela está sendo a melhor berry para se plantar e vender para NPC. Então, você quer dinheiro safe, mas quer lucrar mais que a Lempa Berry? Você planta a Belui Berry, porque você vai vender ela para NPC e o custo para plantar cada uma delas tá muito baixo, tá? Deixa eu ver, ó, você vai estar conseguindo aí um lucro de quase 2 milhões. Fala que falta 13k para 2 milhões. Então você vai ter um lucro aí de 2 milhões com essa berry. Quer dizer, você não, né? É claro, tem que lembrar. É com esses números aqui que eu coloquei. 12 personagens, 72. Isso aqui você edita, tá? Isso aqui você edita isso aqui. Coloca o tanto de personagens que você tem, quanto cada personagem vai plantar. Agora eu vou estar respondendo aqui alguns possíveis questionamentos sobre a Lempa Berry. Então vamos lá. Suponhamos que você seja um cara que tem um contato aí que compre berries de você, que compre Lempa Berry de você por um preço maior. Digamos 700 Pokédólares. Então você não se preocupa com a taxa do GTL. Então vamos alterar aqui o preço da Lempa aqui, ó, para 700. Você teria aqui então, lembrando sempre que é nos 12 personagens 72, mas não importa quantos personagens você coloca aqui, a proporção é sempre igual. Quando que você vende a Lempa Berry para um cara aí, você vai ter um lucro de 1 milhão e pouco. Mas o número que importa pra gente aqui é essas 24 horas, tá? Pra gente poder comparar. Então em 24 horas aí, 688 mil. Ainda é bem menor do que os 1.135.000 em 24 horas da Belui Berry, tá? E bem inferior aí o da Shillamberry vendendo a 1.200 no GTL. 1.300. E aí ficaria 1.200 com a taxa. Outra possível pergunta aqui, deixa eu pensar. Inclusive, deixa eu ver quanto que a Lempa Berry teria que estar custando para compensar ser plantada. Porque em Shiny Wars, eu acho que ela não chegou a 1k não, né? Eu tenho que fazer o lucro da Lempa Berry chegar em 1.135.000. Como que eu faço isso? 1.135.000.
Se eu vender ela por 1k, ó, já passou um pouco. Então se eu conseguir vender cada Lepa Berry por 1k, na verdade se eu conseguir vender a 1k seria no GTL, né? Talvez. Aí ficaria 900 com a taxa. Então eu teria aí 1 milhão e pouquinho, aí se aproximaria. Agora com os preços reais, vamos supor um preço real aí, encontrando alguém que compre aí. Se eu vender a 700 para um jogador no chat de troca lá, e supondo que cada pezinho de berry, o que é impossível de acontecer, tá? Todo pé de berry vai me dar a quantidade máxima, que é 7. Eu ainda teria 909k em 24 horas, que ainda tá abaixo aqui dos 1.135.000. O que mais eu posso fazer para ajudar a Lepa Berry aqui? Voltar a quantidade de 6. Não tem muito o que fazer para ajudar não. Mas assim, você pode questionar também que a Lepa Berry é menos horas, 36 horas, e a outra Berry é 42 horas, mas isso aí são 6 horas a mais só. Então, e acaba sendo menos trabalhoso. Por que menos trabalhoso? Eu fiz até uma simulação aqui, ó. Isso aqui, opa. Isso aqui é a simulação da Lepa Berry. O que você vai fazer? Vai plantar, regar assim que você planta, vai ter que em 9 horas, umas 9 horas, não precisa ser 8, tá? Você regaria e depois colheria a Cherry Berry, a Pecha Berry e a House Berry. Aí você tiraria a semente delas e depois plantaria de novo. Aí você plantaria a Lepa Berry. Aí depois você regaria em 9 horas e depois teria que regar de novo e depois colher. No caso da outra berry aqui, Chilan, essas berries de 42 horas, você plantaria, regaria e colheria. Lembrando que plantar e regar é a parte mais chata, mais demorada. Regar, como você viu ali eu mostrando, né? É bem mais rápido. Olha só, tá apertando um botão se você registrou lá em cima, ó. Só passo regando. Tem que regar todas as minhas berries de novo daqui a pouco. Pouco não, né? Eu espero ficar uma gotinha para poder regar. Outra coisa aqui também, você pode estar também fazendo a cópia. Eu vou deixar o link dessa planilha aqui na descrição. Aí você faz a cópia aqui para poder estar editando. Você consegue até, talvez você consiga estar até descobrindo uma berry melhor aí, mas eu atualizei todos os preços. Então, deixa eu ver aqui. Eu coloquei até em vermelho aqui, ó. Essas em vermelho são todas as berries que não compensa. Se for para plantar essas berries que tá em vermelho aqui, ó, essas berries aqui o lucro é menor que a Lepa Berry. A Lepa Berry tá até aqui, ó. A Lepa Berry, lembrando que essa planilha aqui comprou a semente, plantou e vendeu a berry que saiu. Então, se você planta a Lepa Berry comprando a semente, o seu lucro tá sendo pior ainda, tá? Bem pior, é bem pior do que você plantar aquelas sementes que eu falei lá, Cherry Berry, Pecha Berry, House Berry. Pensar aqui se tem mais alguma consideração para fazer. Olha lá, pode ver que todas as berries que você precisa, todas as berries que lucram mais que a Lepa Berry, nenhuma é pouco tempo não, ó. É tudo 42 horas, 67, mas eu vou só nessas de 42, porque essas de 67 é muito tempo e dá menos lucro que essas de 42, não faz sentido. Vou estar mostrando aqui um exemplo que eu vou pegar aqui, por exemplo, Belui Berry. O custo dela aqui tá dando, vou dar uma verificada aqui, ó. O custo dela tá dando 3.300. Qual a combinação dela? Eu arrasto pra cá. Sura é o que? Sura é seca. Então, uma semente seca, uma picante e uma seca. Uma muito seca, uma seca e uma picante. Então, cadê o Pokémon, ó? Tá vendo aqui, ó? Berry Sur. Não vou estar usando o número mais barato, tá? Tem que usar um número um pouco mais abaixo aqui. Vamos supor 1.750. E vou precisar de uma semente dessa, que é a Sur, mais 720. E uma semente picante. Semente picante, uns 720 também, tá bom? Olha só, então o custo total deu 3.190. Na planilha lá tá quanto? Quanto? Nossa, tá... Aqui na planilha tá custando 110 Pokédólares a mais. Então teria mais lucro ainda do que tá aqui. Um pouquinho a mais de lucro, né? Mas, enfim, é bom colocar mais do que a menos. Porque aí vai estar lucrando mais e... Melhor vir mais lucro do que se espera do que menos lucro do que se espera, né?
Então é isso, o vídeo... Acho que o vídeo acabou por agora, né? Não lembro de mais nada pra acrescentar, não. Se você gostou, deixa o like, compartilha aí. Compartilhe pra galera aí que não sabia desse esquema aí. Deixa a inscrição e esse mês eu vou estar voltando com as lives lá no canal roxo, hein? Então se você não é inscrito lá, deixe lá a sua inscrição. Inscrição não, né? Porque inscrição na... É inscrição se quiser, né? Deixa o follow, porque inscrição na Twitch significa sub. Deixa seu follow lá. E esse mês de novembro eu vou estar voltando a fazer as lives. Fazer alguns sorteios lá. Inclusive, posso até marcar um negócio aqui. Fazer o seguinte. Deixe nos comentários aí o seu nome. Deixe nos comentários o seu nome. Que amanhã, domingo, vou estar fazendo um sorteio. Amanhã não, deixar pro próximo domingo melhor, né? Deixar pro dia 9 aqui. Então, dia 9 às 22 horas, eu vou estar sorteando aí quem comentar nesse vídeo aqui das berries, hein? Então, comente o seu nick aí, de preferência comente o seu nick, que dia 9 às 21 horas eu vou estar clicando para pegar os nomes dos ganhadores. Vai ser 3 pessoas, os 3 primeiros ganhadores vão ganhar 500 mil, isso dá 1.500.000, então, e os próximos 5 ganham 100k cada um, pode ser? É isso. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima, até a live e até a próxima. Até o próximo vídeo.